O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Pergunta 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Quer dizer, no dia a dia, nos seus afazeres, eles exercem influência? A resposta dos espíritos é: certamente, pois os aconselham. Quer dizer, a todo momento estão nos aconselhando e muitas vezes não percebemos essas intuições, essa vozinha que vem lá no fundo, dando observações para que a gente execute as coisas da melhor forma. Pergunta 525A. Além do pensamento que sugerem, exercem essa influência de outra maneira, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas jamais agem fora das leis naturais. Pensamos erroneamente que a ação dos espíritos deva se manifestar apenas pelos fenômenos extraordinários. Então não são só os fenômenos mediúnicos, extraordinários, por exemplo, de materialização, de locomoção de objetos, mas eles então não interferem nas leis naturais, mas eles sim estão agindo de certa forma com as coisas que nós necessitamos. Desejaríamos que viessem em nossa ajuda por intermédio de milagres e os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Quer dizer, é uma colocação que os espíritos fazem, que a gente é imediatista, e que é tudo resolvido de uma forma mágica. Não é bem assim. Eis porque a sua intervenção nos parece oculta e que se faz por seu concurso nos parece tão natural. Assim, por exemplo, provocarão o encontro de duas pessoas que parecia se dar por acaso. Inspiração em alguém, o pensamento de passar por tal lugar, chamarão a sua atenção sobre determinado ponto. Se isso devesse conduzir ao resultado que desejam obter, de tal sorte que o homem, acreditando seguir apenas o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, muitas vezes nós encontramos com as pessoas, nos são sugeridos, passe por aquela rua, não, mude de caminho hoje, passa por aquela outra rua, e para o outro encarnado a mesma coisa, não, passe por aquela outra parte, e aí de repente as pessoas se encontram, Isso não seria casualidade. Pergunta 526. Tendo ação sobre a matéria, então os espíritos podendo agir sobre a matéria, os espíritos podem provocar determinados efeitos, objetivando suscitar um acontecimento. Então, quer dizer, executando as suas ações, os espíritos podem fazer acontecer alguma coisa dentro da nossa vida. Por exemplo, um homem deve morrer, ele sobe numa escada. A escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que quebraram a escada. Então, quer dizer, a ação dos espíritos que quebraram aquela escada, para que se cumprisse o destino desse homem. É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las, ou seja, interferir nas leis da natureza. Ao fazer surgir em determinado momento um acontecimento inesperado, é contrário a essas leis. No exemplo citado da escada, se quebra porque estava garominchada, que é podre, ou não era bastante forte para suportar o peso do indivíduo, do homem.
Se está no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspiram o pensamento de subir a escada, que deveria romper-se nos seus pés, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de milagres para isso. Pergunta 527. Tomemos outro exemplo, em que o estado natural da matéria não intervenha em nada. Um homem deve morrer por um raio. Refugia-se sobre a árvore. O raio instala-se, cai sobre a árvore e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? A resposta é: trata-se ainda da mesma coisa, da mesma situação que a anterior. O raio incidiu sobre aquela árvore, nesse momento, naquele momento exato, porque o fato está nas leis da natureza. Ele não foi dirigido para essa árvore porque o homem lá se encontrava. Quer dizer, o raio não foi dirigido para aquela árvore porque o homem estava lá, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre a árvore, sobre a qual ele deveria incidir, quer dizer, sobre qual momento o raio deveria cair. A árvore não deixaria de ser atingida, só por ter abrigado aquele homem, Pergunta 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro sobre alguém, que passa de raspão, não o atingindo. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? A resposta é: se o indivíduo não deve ser atingido, quer dizer, não deveria ser atingido pela bala, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo no intuito de lhe desorientar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória, quer dizer, não consegue derrogar, modificar a lei da trajetória, a trajetória da bala, por exemplo. Então, ele pode interferir, esse espírito, no indivíduo que não deve levar a bala e ele se desvia, ou no indivíduo que de repente está atirando e ofusca-lhe a vista, bate-lhe um clarão, alguma coisa que vai interferir no tiro. Pergunta 529. O que se deve pensar das balas encantadas, a que se referem certas lendas e que fatalmente atingem um alvo? Puramente, ou por imaginação, o homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Quer dizer, isso praticamente é uma lenda, não ocorre porque o homem deveria receber a bala, ou aquela situação deveria receber a bala, mas sim porque é uma ação e uma reação daquele momento, Então não existe isso, é uma criação do homem, 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que desejam o oposto, quer dizer, desejam o mal. O que Deus quer deve acontecer. Se há demora ou impedimento, é por sua vontade, ou seja, pelas leis que regem o destino daquela pessoa, o momento daquela pessoa encarnada. Pergunta 530. Os espíritos levianos ou zombeteiros, espíritos da terceira ordem aí, não podem criar esses pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores dos que comumente chamamos as pequenas misérias da vida humana, as pequenas tragédias da vida humana. Eles se comprazem em causar esses aborrecimentos, que são provas, a sua paciência, a prova para as pessoas que necessitam passar por aquilo. Mas se cansam quando veem que não atingem, tanto não seria justo, nem exato, responsabilizá-los por todos os vossos infortúnios, dos quais sois os primeiros responsáveis. Então,
não adianta culpar os espíritos de tudo que acontece é culpa dos espíritos, né? Pois se a sua baixela se quebra, né? E antes de tudo, resultado de vosso descuido do que por culpa dos espíritos. Então, se você não cuida da sua vida pessoal, se você não tem um bom rumo, se você não reserva as suas orientações que os espíritos bons lhes oferecem, e as coisas acontecem por ter se desviado do bom caminho, não é culpa dos maus espíritos, né? É que você não ouviu os bons espíritos e você é que está se descuidando, na verdade. Então aí que ele se simboliza, né? Se a sua baixela se quebra, o resultado é descuido, né? Então, quer dizer, se você não cuida do que é seu, as coisas podem sair por um outro caminho. Pergunta 530A. Os espíritos que suscitam discórdias agem por animosidade pessoal ou atacam ao primeiro que encontram, sem motivo determinado, unicamente por malícia? Então, quer dizer, os espíritos não vão com a cara daquele determinado indivíduo, olham para ele e vão lá e atacam aquele espírito, né? Aqueles espíritos malfazejos fazem isso. Tanto um como o outro, quer dizer, tanto uma coisa como outra. Às vezes são inimigos criados durante esta vida ou em existência anterior. E o que os perseguem, né? Pergunta 531. O rancor dos seres que nos têm causado o mal sobre a terra extingue-se com a sua vida corpórea, quer dizer, termina com a vida material? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também os perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar prová-los, né? Quer dizer, se é sua aprovação passar por aquilo. Pergunta 535A. Pode-se pôr um termo a isso, quer dizer, um final a isso? E por qual meio, qual forma podemos terminar, né, com essa situação? Sim, podemos orar por eles e retribuir-lhes o mal com o bem. Desta forma, terminarão por compreender os seus erros. De resto, se souberem colocar-se acima das suas maquinações, cessam de fazê-las, ao ver que nada ganham com isso. A experiência prova que certos espíritos prosseguem com sua vingança, de uma existência até uma encarnação seguinte ou a outra, e que expiaremos, né, assim cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então, quer dizer, muitas vezes acontece de essas situações acontecerem, né, em vidas até, de vidas anteriores para vidas agora, atuais, e isso, obviamente, é porque estamos naquele momento de passar por aquela prova, por aquela situação, né? Pergunta 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade, né? Não inteiramente, porque há males que estão nos desígnios da providência, ou seja, ação-reação, né? No entanto, minoram suas dores ao dar-lhes a paciência, a resignação. Então, quer dizer, os espíritos bons nos aconselham, nos gerem paciência, resignação, nos intuem o bom caminho para termos paciência e resignação. Saibam também que depende muitas vezes dos próprios encarnados desviarem esses males, ou ao menos atenuá-los. Então, se tem um mau caminho e você o segue, é por livre-arbítrio, né? Deus lhe deu a inteligência para ser aplicada e, sobretudo, por meio dela, que os espíritos lhe socorram ao sugerir-lhes pensamentos favoráveis. Mas assistem apenas aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Saibam ainda que aquilo que lhes parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes, um bem que deve resultar
dele será maior que o mal. E o que não compreendem, porque pensam apenas no momento presente, naquela situação, naquele momento, ou em sua própria pessoa. Então, às vezes o indivíduo vai, por exemplo, tomar um trem e de repente perde o horário, ou vai tomar um avião e perde o horário. E aí, um pouco depois, fica aborrecido, porque perdeu o compromisso que tinha lá na frente, por ter deixado de tomar o trem ou o avião. E de repente o trem bate, o avião cai, e a gente não sabe, as coisas que são situações que são muitas vezes resultantes, que parecem mal naquele momento. Então você perdeu o trem, perdeu o voo, mas foi para o seu bem e você não sabia. Pergunta 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna, da riqueza, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes, como prova, podem, mas frequentemente os recusam, como se recusa uma criança a um pedido inconsequente. Então, se você vai pedir, por exemplo, alguma coisa que lhe fará mal, os espíritos vão recusar, Então, às vezes, essa fortuna não lhe fará bem, fará você cair em tentação, fará você cair em descaminhos, Então, com certeza, os espíritos não vão aceitar essa situação. 533A. São os bons ou maus espíritos que cedem a esses favores, tanto uns como outros, e isso depende da intenção. No entanto, em geral, são os espíritos que querem arrastá-lo para o mal, ou seja, espíritos talvez então de terceira ordem, e encontram um meio mais fácil de fazê-lo nos prazeres que a fortuna proporciona. Então a fortuna muitas vezes vai arrastá-lo para o mal, porque você vai ficar talvez mesquinho, talvez avarento, talvez não ajude as pessoas, não dê emprego para as pessoas, e isso então vai prejudicá-lo, Pergunta 534. Quando os obstáculos parecem se opor fatalmente aos nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Resposta dos espíritos. Em algumas oportunidades são os espíritos, em outras, e mais frequentemente, mais comumente, é que andais equivocadamente, quer dizer, andais pelo mau caminho, segue o mau caminho, então por isso que acaba tendo esses obstáculos. A posição e o caráter do indivíduo influenciam muito, então depende da sua moral, depende da sua posição, depende da sua evolução, do seu recolhimento aos bons conselhos dos espíritos. Se você ouve as más sugestões de irmãos não esclarecidos, se houver obstinação num caminho que lhes não corresponda, os espíritos nada poderão fazer, pois se tornarão, ou se tornaram o seu próprio mau gênio. Quer dizer, você mesmo é que se prejudica. Pergunta 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeçam, sobretudo, a Deus, seja cuja permissão nada se faz. Então, obviamente, os irmãos espirituais, o nosso protetor, os irmãos que nos acolhem para o bem, estão presentes, mas que sem a permissão de Deus nada poderiam também fazer. Depois, aos bons espíritos que foram os seus agentes, os seus intercessores, intercessores de Deus para o bem. Pergunta 535A. O que acontece então quando não agradecemos? O que acontece com os ingratos? Geralmente, os ingratos recebem ação e reação da ingratidão, Quando você não é grato por uma coisa, muitas vezes as coisas até se revertem, Se você vê o objetivo com agradecimento daquilo que você recebeu, com a graça daquilo que você recebeu, por mais simples que seja a situação,
a correção, por mais simples que seja o agrado que os Espíritos nos tenham feito, agradeça sempre. Pergunta 535b. No entanto, há pessoas que não oram, nem agradecem, e para quem tudo sai bem. Assim é, de fato, mas importa ver o fim, quer dizer, lá no final, né? Eles pagarão bem caro essa felicidade passageira, que não fizeram por merecer, pois quanto mais tiveram recebido, mais terão que restituir, ou seja, aquilo que ele está lá, vamos dizer assim, ele recebeu para o seu bem, mas não agradeceu, ele tem uma reação em contrapartida daquilo, uma obrigação em contrapartida daquilo, né? Então, depende do que tenha recebido, essa reação pode ser uma reação infeliz lá na frente, porque se não agradece, não retribui, né? Então, por exemplo, suponhamos que você tenha recebido uma grande quantia em dinheiro e você não tenha agradecido, não tenha tomado o bom caminho com esse dinheiro e de repente tenha se desviado, por exemplo, recebeu uma grande quantia, poderia montar uma empresa, dar emprego para um monte de gente, e contrapartida você pega e gasta aquele dinheiro com bobagem e desvia o dinheiro para diversas situações que não são necessárias, né? E acaba terminando com o dinheiro. Então, quer dizer, a reação disso é o que é? Você acaba sem dinheiro, acaba sem nenhum bem, né? Porque seguiu o mau caminho, não seguiu o bom caminho, de repente recebeu uma fortuna e não a bem a conduziu, é uma reação daquilo, né? Então terminamos aqui esta parte do capítulo Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida.